Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em setembro de 2023, mês da visibilidade do cometa C/2023 P1 Nishimura e a chegada do equinócio de primavera no hemisfério sul, a chegada da estação da primavera para nós aqui do hemisfério sul. Mas antes, a gente vai aqui para a tela para a visibilidade dos planetas, aqueles que são visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar aqui pelo planeta Mercúrio, que em setembro, na primeira semana de setembro, ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol e somente a partir da segunda semana de setembro o planeta Mercúrio vai ser visível a leste, sentido onde o Sol nasce. Da segunda semana de setembro, visível a leste, o planeta Mercúrio, ele ainda vai estar ali baixo em relação ao horizonte leste, na segunda semana, e até o final do mês de setembro, aí ele vai ganhar mais altura em relação ao horizonte leste. Ele que é visível aí o planeta Mercúrio antes do amanhecer. Ou seja, prefira observá-lo, especialmente aí na penúltima semana do mês de setembro, especialmente aí 22 de setembro, que é quando o planeta Mercúrio ficar na máxima elongação oeste, quando ele na prática ficará bem visível a leste. Ele vai ficar mais separado, aparentemente, do Sol, e com isso a gente vai ter mais tempo de observação, especialmente aí em 22 de setembro. Mas, seguindo aqui as datas, a gente já vê aqui o planeta Mercúrio visível aí a partir da segunda semana de setembro, pois na primeira, como citei, ele vai estar ofuscado. Quando está ofuscado, ele está muito próximo, aparentemente, do Sol e não é viável e nem seguro fazer essa observação. E da segunda semana em diante, a gente também vai perceber aqui o planeta Mercúrio ficando mais separado do Sol e ganhando mais altura em relação ao horizonte leste. E aqui em 14 de setembro, 13, aí eu já destaco aqui que a gente até vai perceber o planeta Mercúrio já próximo aí da fina lua minguante, ela com uma fração iluminada, diria que finíssima, né? Porque é um dia antes da lua nova aqui. Ou seja, você pode preferir também ver essa conjunção que eu vou destacar em 13 de setembro, antes do amanhecer de 13 de setembro, ou quando Mercúrio ficará ligeiramente mais próximo, que é mais próximo da Lua, em 14 de setembro. Ou seja, aqui a gente vê que em 13 eles estão próximos à finíssima Lua minguante com o planeta Mercúrio. Porém, é no dia 14, antes aqui do nascer do Sol, a leste, antes do amanhecer de 14 de setembro, aqui a leste, teremos aqui a conjunção da finíssima lua minguante com o planeta Mercúrio. Aqui em 14 de setembro, são horas antes da lua nova, que a lua nova de setembro é no dia 14. Porém, por isso que eu estou destacando uma possibilidade também, pois a diferença é pouca. Aqui é o auge da aproximação aparente, Mercúrio e a finíssima lua minguante, em 14 de setembro, antes do amanhecer, a leste, mas você pode também tentar vê-los, porque eles vão estar ali quase que lado a lado, então fica com mais altura em relação ao horizonte leste e antes aí do ofuscamento do Sol. Ciente que aqui estão próximos, mas que a conjunção mesmo será em 14 de setembro. Porém, a gente repara que a Lua, especialmente a Lua, muito baixa em relação ao horizonte leste e perto ali do nascer do Sol. Um pouco tempo depois, teremos ali o nascer do Sol. Então, por isso destaco aí, não só 14 de setembro, mas você pode também tentar ver Mercúrio em conjunção com a finíssima lua minguante. E por que finíssima? Um dia antes da lua nova, se for o caso de 13 de setembro,
ou horas antes, se for o caso aí de 14 de setembro. Muito bela a lua aqui, apresentando até o fenômeno da luz cinérea. Se você preferir observar, aí neste caso, uma exceção, né, não pelo auge da aproximação, mas por melhor posição no céu, aí você pode ver em 13 de setembro. Lembrando que aqui é antes do amanhecer. E aquela visibilidade do planeta Mercúrio mais alto, né? Vou poder mostrar aqui também. Ele mais separado em relação ao Sol, o que na prática a gente vai ter mais tempo de observação aqui em 22 de setembro. Não é daquelas situações de elongação que a gente vê Mercúrio mais separado do Sol, mas digamos que tem esse auge de melhor visibilidade em 22 de setembro, penúltima semana aí do mês de setembro, para a gente apreciar o planeta Mercúrio. Lembrando que ele vai ficar brilhante nesse período de setembro e até também um pouco aí do início de outubro. O planeta Mercúrio ele fica mais destacado, mais brilhante no céu nesse período aí que um pouco aí por a segunda quinzena de setembro e o início aí também de outubro de 2023. E a visibilidade do planeta Vênus. Vênus que poderá ser visível por todo o mês de setembro a leste, sentido onde o sol nasce, a partir aí dos finais das madrugadas. Ou seja, tivemos aí o reaparecimento do planeta Vênus a leste, sentido onde o sol nasce, no mês de agosto, a partir aí do final do mês de agosto, já penúltima semana de agosto, ele fez a transição para ser visível o planeta Vênus a leste, a partir da penúltima semana, ainda antes do amanhecer a leste. No final de agosto, ele passou a ser visível a partir dos finais das madrugadas e inicia aí setembro de 2023 sendo visível aí a partir dos finais das madrugadas. Ele vai ficar um pouquinho aí mais alto quando for considerar aí o final de setembro, ou seja, estamos vendo o planeta Vênus cada vez aí mais cedo, né? Antes não precisava ser tão tarde, já perto aí do amanhecer. Então, em setembro, a partir dos finais das madrugadas, temos aí bem magnífico, brilhante o planeta Vênus. E por falar em brilho, é justamente aí no mês de setembro que o planeta Vênus alcança o máximo brilho. Muito curioso, né? Porque tivemos aí o máximo brilho dele em julho. Agosto foi a transição, ele reaparece aí no final de agosto, como citei, e em setembro ele alcança o máximo brilho. E já adianto, no destaque do céu de setembro, que em outubro ele já alcança a sua maior separação em relação ao Sol, ficando aí mais tempo visível. E essa aparente pressa é porque a conjunção de Vênus com o Sol é um tipo de conjunção que chama conjunção inferior, ou seja, temos Terra, Vênus e o Sol. Quando ele está aí entre, percebemos aparentemente o planeta se deslocar rápido, é por isso que ele faz essa transição rápida e aí já está alcançando esse máximo brilho para o ângulo, né, de perspectiva aqui da Terra e depois logo ficando aí mais separado em relação ao Sol, que do ponto de vista aqui da Terra, a gente vai ver ele mais separado e por mais tempo no céu. Diferente de outras conjunções, em que quando ele faz a transição ali, perto do Sol, ele demora mais tempo. Então, é uma boa pauta aí para a live dos planetas, a gente também mostrar essa dinâmica de movimentação do planeta Vênus. Então, o período de brilho do planeta Vênus, né, que ele vai estar aí nesse máximo brilho, vai ser de 3 de setembro até 11 de outubro, quando ele está aí com a magnitude menos 4,5. Lembrando que magnitude, quanto mais ali para o zero
ou até mesmo negativa. Quanto mais negativa for, mais brilhante é o corpo celeste. Então, Vênus vai estar no seu auge de brilho aí no período de 3 de setembro até 11 de outubro. Então, praticamente aí todo mês de setembro, poderemos ver o planeta Vênus muito brilhante no céu. E aí também já pegando aí a primeira dezena de dias aí de outubro também ainda bem brilhante. Então vamos aproveitar para bem observar o planeta Vênus e ainda mais aí brilhante. E também aproveitar para observar, seguindo aqui as datas, em 11 de setembro, a gente vê aqui ele se elevando um pouco mais em relação ao horizonte leste, até que em 11 de setembro o planeta Vênus estará em conjunção com a fina lua minguante. Ela aqui não é daquelas situações em que temos uma conjunção, né? Quando dois corpos celestes estão muito próximos um do outro, aparentemente, pois isso é devido à perspectiva aqui da Terra, pois as distâncias reais são bem distintas, né? Geralmente um corpo celeste está no primeiro plano, bem mais perto, e o outro bem mais afastado no segundo plano. No caso aqui, a gente até vê aqui a separação, né, mais expressiva, 12 graus, mas muito oportuno para a gente observar. Isso aí é a partir do final da madrugada de 11 de setembro, no sentido leste, antes do amanhecer. Importante destacar, para que você se prepare aí já no 10 de setembro, pois na madrugada de 11 de setembro, final da madrugada de 11 de setembro, aí você pode observar essa conjunção. Destaco isso para que você não perca aí, tendo passado madrugada, amanhecer, manhã, tarde, noite, aí já passou aí a conjunção. Então, ficar atento aí quando se dá essas conjunções e outros fenômenos no período aí das madrugadas. Muito belo aí de ver, né, o planeta Vênus, muito brilhante, né, e junto aí da fina lua minguante, próximos aparentemente. Um pouquinho aí depois, né, de quando for a conjunção, mais abaixo de ambos aqui estará aqui a estrela Regulus, que é a Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Leão, também é oportuno para observação. Também há outras estrelas, como a gente pode ver aqui, Castor e Pollux, Alfa e Beta da constelação de Gêmeos, ainda aqui Próxion ou Procyon da constelação de Cão Menor, nessa circunvizinhança aí ao redor dessa magnífica e exuberante conjunção de Vênus com a fina lua minguante em 11 de setembro, a partir aí do final da madrugada até antes do amanhecer. Então vamos muito aproveitar aí esse período de brilho do planeta Vênus até esse auge de altura e separação do Sol quando for em outubro. E a visibilidade do planeta Marte. O planeta Marte ele poderá ser visível no mês de setembro a oeste, no período aí do entardecer para o anoitecer a oeste, sentido onde o Sol se põe. Ou seja, cada vez temos menos tempo de observação do planeta Marte, né, especialmente aí em setembro. No mês de outubro isso vai ficar mais ainda restrito, ou seja, menos tempo ainda de observação do planeta Marte a oeste. Então a gente poderá ver o planeta Marte do entardecer para o anoitecer, esse período aí do entardecer para o anoitecer, a visão dele a oeste, sentido onde o Sol se põe. A gente vê ali que está já ficando de razoavelmente baixo para até baixo em relação ao horizonte oeste, a considerar principalmente quando chegar no fim do mês de setembro. Então vamos ainda aproveitar a visibilidade do planeta Marte, embora ali com pouco brilho, discreto, mas ainda presente ali no céu a oeste. E seguindo aqui as datas, em 12 de
setembro, vou colocar aqui um pouquinho para o anoitecer, será possível ver o planeta Marte próximo, aparentemente, da estrela Gama da constelação de Virgem, que é a estrela Porrima. Ela é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Virgem, isso em 12 de setembro a oeste. Por ser uma estrela, né, não tanto assim para o entardecer, prefiro aí o anoitecer, que vai escurecer um pouco mais, dará para vê-los próximos aparentemente um do outro, Marte e a estrela Gama da constelação de Virgem, isso em 12 de setembro. E seguindo as datas, também vai ser importante, né, destacar essa estrela próxima aí de Marte, para contextualizar sobre também o cometa Nishimura. E em 16 de setembro, a gente repara aqui até a legenda muito pertinho aí da Lua e tem uma informação muito legal e interessante que vai ser a conjunção da fina Lua crescente com o planeta Marte, isso do entardecer para o anoitecer de 16 de setembro. E quando a gente repara assim, muito próximo aparentemente, pode ser também um indicativo aí de ocultação e vai realmente ocorrer. Só que aí tem uns detalhes. Já destaco aqui que teremos aí, dependendo da sua localização no Brasil, você poderá observar a ocultação ou somente a conjunção, ou seja, a Lua, a fina Lua crescente, vai esconder, vai ocultar o planeta Marte, dependendo da sua localização geográfica, né, do seu ponto de vista na Terra, ou você vai ver o planeta Marte bem pertinho ali, aparentemente, da Lua. Quem poderá ver Marte ser ocultado pela Lua é quem estará aí na região norte e nos estados aí, nas capitais dos estados, né, de Roraima, Amapá, Pará, Roraima, Amapá, Pará e Amazonas. Então, da região norte, você que é de Boa Vista, Roraima, Macapá, Amapá, Belém do Pará e Manaus, vai poder observar dessas capitais, desses estados do Brasil, a ocultação. Marte vai ser ocultado, né? Ele vai ficar escondido aí atrás da Lua. E lembrando aí que tem um momento da imersão, que é quando a Lua vai esconder o planeta Marte, e esse momento aí que você vê quando esconder pode, dependendo dessa localização aqui, eu tinha já feito um levantamento, pré-levantamento aqui dessas informações e visibilidade, poderá ser visível durante o dia. Neste caso aí, para ser visível a olho nu, realmente fica mais difícil. Para quem tem um instrumento, como um binóculo, um telescópio, lembrando, você vai ter que focar exatamente ali onde está a Lua, se da sua localização a ocultação inicia durante o dia. Se diz que é durante o dia, então o Sol ainda vai estar ali no horizonte oeste. Então é muito cuidado e atenção nesse tipo de observação que um observador de média ou já experiência, ele pode tentar observar, mas tem que ter esse cuidado. Para quem está iniciando, ainda não tem tanto domínio ali do equipamento, mesmo um binóculo, um telescópio, não é muito bom não, pois você tem que ter muito cuidado ali para não deslize, não apontar ali em direção ao Sol. Ainda mais, né, porque a Lua está numa fração fina. Indica o quê? O Sol está próximo, aparentemente, né? A separação angular dos dois é pouca. Então o Sol está ali próximo. E aí não é legal. Tem outras situações aqui que já chega a anoitecer, ou seja, o Sol já se põe e aí inicia a ocultação.
A precisão de horário e localização não só da capital desses estados, né? Você pode utilizar um aplicativo calibrado ali, não só na capital como base e referência, mas também da sua cidade mesmo, da sua precisa localização, e aí você saber a hora, minuto e até segundo exato que vai iniciar a ocultação. Isso região norte, mas também quem é da região nordeste, São Luís, Maranhão, Teresina, Piauí e Fortaleza, Ceará. Aí dessas capitais, estou tendo como referência as capitais desses estados citados, tanto Nordeste quanto Norte, e aí vai dar para apreciar a ocultação. Já do Nordeste, quando está fazendo ali a simulação e analisando, aí já chegava ali o Sol até a se pôr, dá mais segurança para evitar algum deslize ali, né? Na hora de direcionar, seja binóculo ou telescópio. Muito oportuna, né? Pouco até divulgada, inclusive, essa visibilidade aí dessa ocultação de Marte pela fina lua crescente. Isso vai ser em 16 de setembro. Terá situação em que ainda no entardecer, outras no anoitecer para o norte da região norte e norte da região nordeste. Então tem aqui Boa Vista, Roraima, Amapá, Macapá do estado do Amapá, Belém do Pará e Manaus, Amazonas. Então eu tomei como referência as capitais desses estados. Isso para a região norte e para a região nordeste, São Luís do Maranhão, Teresina, Piauí, Fortaleza, Ceará. Bom exercício aí para saber as capitais dos estados, desses outros estados do Brasil. Para quem não está nessa visibilidade, ainda da região norte, ainda da região nordeste, centro-oeste inteiro, sudeste e sul, vai ainda apreciar a conjunção, como eu tinha citado, não a ocultação, mas sim conjunção, ou seja, Marte bem pertinho aí da fina lua crescente. É o meu caso aqui para Recife, Pernambuco, em que eu vou até fazer essa exceção de que a gente vê, né, bem assim próximo. Eu vou até centralizar aqui na Lua e você vê, ó, como realmente ficará próximo o planeta Marte, mas não vai dar para ver a ocultação. Tem situação que vai ser até ocorre, não caso aqui em Recife, Pernambuco, mas outros estados do Nordeste, mas já vai ser abaixo do horizonte e aí não vai dar para ver o fenômeno. A gente percebe aqui que quanto mais próximo do horizonte oeste, de 16 de setembro, para quem, dependendo aí, vai ter uma condição de ambos muito próximos, Lua e Marte, mais centro-oeste, sudeste e sul, aí vão vê-los juntos, próximos, mas não tanto assim. Ou seja, quanto mais ao sul do país, mais separadinhos serão visíveis fina lua crescente e o planeta Marte. Então, muito bom aqui essa oportunidade de observação ou da ocultação ou da conjunção, a depender da sua localização no Brasil. E 16, a gente está vendo aqui, embora seja o ícone, né, muito vistoso aí do cometa, mas a gente vai contextualizar também aqui no vídeo dos destaques do céu de setembro. Que tem aqui a conjunção também. Vou aproveitar, já vou no ensejo aqui também falar do cometa, mas a gente também vai ter uma outra a profundidade aí de informações também sobre ele. Também não só aqui no vídeo, mas em lives especiais. Já é um convite para as edições do quadro Observador das Estrelas. Também um aí dos temas vai ser o cometa, para a gente partilhar informações, dicas e orientações. E desde ali do dia 15
16, 17. Vai ser aqui bem breve, mas já já a gente vai citar sobre ele mais informações. Mas já quero destacar aqui a data de 20, em conjunção com a estrela por rima, Gama da constelação de Virgem, em 20 de setembro. E em 23 de setembro, cometa próximo aparentemente aí com o planeta Marte. E o cometa aqui. Mas como citei, mais à frente aqui em outro bloco, a gente vai citar essas informações sobre a visibilidade do cometa Nishimura. Então vamos ainda aproveitar a presença aí de Marte a oeste, que ainda vai presentear, digamos assim, nós observadores com essa ou conjunção muito próxima, aparentemente, ou até ocultação, dependendo da sua localização no país. A visibilidade do planeta Júpiter. Júpiter que poderá ser visível a partir de pouco depois dos finais das noites a leste, sentido onde o Sol nasce. E o muito interessante é que, para quem já está acompanhando o planeta Júpiter, também aqui no canal, no post dos destaques do céu, link na descrição, percebe que Júpiter está visível cada vez mais cedo. No mês de agosto, ele era visível a partir do início das madrugadas. E agora, em setembro, pode ser visível a partir de pouco depois aí dos finais das noites, né? A partir de pouco antes dos finais das noites. Por volta das 22 horas, a considerar aí o início de setembro. No final de setembro, quase ali para meados das noites já poderá ser visível o planeta Júpiter, ou seja, até antes de meados das noites. Então, a gente vai perceber o planeta Júpiter visível mais cedo, a considerar aí o final de setembro. Então, início de setembro, visível aí pouco antes dos finais das noites, o planeta Júpiter, notável no céu, bem brilhante, não é tão brilhante quanto o planeta Vênus, mas ainda assim é bastante brilhante o planeta Júpiter. E com esse destaque, né? Como eu citei, quem está acompanhando está percebendo que ele não está mais visível a partir logo do início das madrugadas. Né? Aquele período das madrugadas, ele está visível cada vez mais cedo, e em setembro já pode ser visível aí, pouco aí, pouco antes dos finais das noites. Ou seja, você não precisa esperar tanto pelo final da noite para observar o planeta Júpiter. E aqui, outro detalhe também é que tem um sentido, a gente está vendo ele cada vez mais cedo, é que ele vai ficar bem visível com a chegada da oposição em 3 de novembro. Então, como se dá a oposição, que é quando a gente tem um Sol se pondo a oeste e a 180 graus surgirá a leste o planeta Júpiter, isso em 3 de novembro. Então, antes disso, no mês de outubro, a gente vai bem percebê-lo no céu. Então, setembro já está preparando os observadores para a gente ter essa melhor visibilidade do planeta Júpiter, que também já vai ser uma prévia muito significativa em brilho e destaque por ter essa visão de mais tempo do planeta Júpiter, isso em outubro. Então, setembro já é uma prévia, outubro já encosta ali nesse melhor período de visibilidade, que pode ser compreendido sim como outubro, e o auge ali em novembro de 2023. Então veja aí que a gente já está percebendo aí o planeta visível mais cedo, porque quando tiver esse alinhamento, né,
a oposição do ponto de vista do espaço é o alinhamento Sol, Terra e Júpiter, isso em 3 de novembro, mas antes a gente já vai percebendo o planeta visível, como essa situação de agora, que ele é pouco antes dos finais, aí depois meados das noites e depois logo no início das noites. Então a gente vai ter essa dinâmica aí a considerar setembro, outubro e novembro de 2023. Então, realmente é muito exuberante ver o planeta Júpiter. A olho nu ele já é bem chamativo e por telescópio, quem possui, mesmo até um binóculo, né, já pode ver ali as luas de Júpiter, mas com o telescópio a gente pode até apreciar mais detalhes da sua atmosfera. Esse aí que é o maior planeta do sistema solar, o gigante gasoso Júpiter. E seguindo aqui as datas, em 4 de setembro, aqui a gente tem a conjunção do planeta Júpiter com a Lua minguante, que aqui como o vídeo do destaque do céu está sendo gravado um dia depois, aqui já foi divulgada essa conjunção de Júpiter com a Lua minguante. Muito bela por sinal, pude vê-la, o céu colaborou e entre uma janela ou outra no céu, pude ver e até fotografar, mas o tempo dedicado aqui para o vídeo realmente não deu para partilhar o registro, mas ocorre aí em 4 de setembro, a partir de pouco antes do final da noite, a visibilidade aí da conjunção da Lua minguante com o planeta Júpiter. E como um bônus, né, um adicional, embora seja aí para os destaques do céu de outubro, mas já vou acrescentar aqui que essa é a visão de 4 de setembro, a leste, e em 1º de outubro, veja que eu estou só mudando aqui a data, o planeta Júpiter mais alto, indicando aí que ele poderá ser visível mais cedo, como eu tinha citado, a considerar aí no final do mês de setembro. E em 1º de outubro, aqui meado da noite, ou pouco antes de meados da noite de 1º de outubro, a Lua minguante gibosa em conjunção com o planeta Júpiter. Essa situação eles estão até mais próximos aparentemente. É um bônus aqui, um adicional, como tem essa transição, né, de informar esses destaques do céu, especialmente no vídeo, não dá para ser gravado exatamente o início do mês, dia 1º, como neste caso, então já antecipo aí para que o observador já fique preparado para a observação, isso em 1º de outubro, por volta ali das 20 horas, né, pouco antes de meado da noite de 1º de outubro. Lua minguante gibosa é aquela fase entre o aspecto, né, de lua cheia e a lua quarto minguante. Ela está aqui minguando, ela está decrescendo a face, né, iluminada, a fração iluminada, né, que é pós-lua cheia. Então a gente percebe aqui, está decrescendo aqui a fração iluminada. E o planeta Júpiter, né, aqui o planeta e as luas. Io, Europa, Ganímedes ou Ganimedes e Calisto. E as características ali da atmosfera do planeta Júpiter, isso em 1º de outubro. Então vamos muito aproveitar para a observação do planeta Júpiter aí em setembro e até aí já o céu convidando em 1º de outubro essa conjunção.
e a visibilidade do planeta Saturno. Saturno poderá ser visível a leste, sentido onde o Sol nasce, logo aí no anoitecer em setembro, ou seja, logo no início das noites em setembro, já poderemos ver o planeta Saturno a leste. Ele vai estar ali de razoavelmente baixo para depois ficar razoavelmente alto, ou seja, no início do mês de setembro, ele está ali já razoavelmente baixo, já presente no céu assim que anoitecer. A considerar o final de setembro, você já vai poder vê-lo mais alto. Quem acompanha vai perceber essa dinâmica gradual conforme a observação, se puder ser diária, né, ou a cada noite, noturna, assim que anoitece, aí percebe que gradualmente ele vai estar se elevando ali assim que já anoitece, conforme passam aí os dias, noites de setembro. Apesar da oposição de Saturno, que aconteceu em 27 de agosto, que é aquela oportunidade que a gente tem a melhor noite de observação do planeta Saturno, especialmente ali para quem usa telescópio, quer fazer um registro do aspecto do planeta, pois para observação a olho nu ele ainda está muito bem visível no mês de agosto e também em setembro, uma vez que a oposição aí, como foi em 27 de agosto, final do mês, então contempla também o mês seguinte de vermos e bem apreciarmos o planeta Saturno, com razoável brilho, um pouco ali branco amarelado, o planeta, o gigante dos anéis, o planeta Saturno, que também, mesmo após a posição de 27 de agosto, muito belo de ver, se você aí tem um telescópio e pode ver aí os anéis, ou até o sistema de anéis, né? São as separações dos anéis, inclusive, dependendo aí das capacidades do telescópio que você possui. Se tiver uma abertura aí, 90, 70 dá, 90, 100 milímetros ou superior, a gente vai usando mais ampliações também, dependendo da distância focal e do seu telescópio, e aí tem essa ampliação e vê o gigante gasoso dos anéis mais majestoso. Então ainda bem notável aí o planeta Saturno. E seguindo aqui as datas, em 26 de setembro, vou até aqui afastar mais aqui para a gente perceber, que eu estou justamente alterando aqui as datas e a gente vê-lo mais alto, mantendo aí o mesmo horário, ou seja, você vai ver o planeta Saturno mais alto se considerar aí o fim do mês de setembro. Em 26 de agosto, perdão, em 26 de setembro, o planeta Saturno vai estar em conjunção aí com a Lua crescente gibosa. Ela está ali quase que com aspecto de cheia. Ainda falta ali algumas noites, pois a lua cheia de setembro é em 29, então falta ainda crescer, digamos assim, a fração iluminada. Ela aqui está lua crescente gibosa, com esse aspecto convexo, e ainda falta um pouco ali para ela ficar totalmente iluminada, isso na lua cheia. Então, lua crescente gibosa, antes da fase cheia, em 26 de setembro, a lua estará em conjunção próxima, aparentemente, do planeta Saturno. Digo isso, pois ali quando citei em 1º de outubro a conjunção da lua minguante gibosa próximo de Júpiter, foram 2 dias, será 2 dias depois da lua cheia de setembro. Então, 29, a lua cheia de setembro, 30, aí vai 1º de outubro, a conjunção de Júpiter com a lua minguante gibosa. Ela já vai estar decrescendo a fração iluminada. Aqui não, aqui é a lua crescente gibosa, um pouco aí antes da lua cheia. 3 noites, no caso, né? 26 e a lua cheia de 29. Então, muito oportuno aí também o céu proporcionando a observação do planeta Saturno em 26 de setembro com a conjunção e ainda
bem visível, bem notável também em setembro. Lembrando aqui que eu tinha falado na apresentação sobre a live dos planetas, né, com essas temáticas, mas que a gente pode focar em uma fala, em um tema ali, um assunto, nessa parte da visibilidade dos planetas. Então já fica esse convite aqui no canal para que você seja inscrito com o sininho ativado para poder aí também acompanhar mais dicas, informações, interação também na live dos planetas. No ao vivo ali a gente interage e pode ter mais dicas, informações e curiosidades também aí na live dos planetas. E a visibilidade das constelações em setembro de 2023. Em setembro de 2023, temos a visibilidade também aí das constelações que são destaques com a chegada do equinócio de primavera no hemisfério sul, né? Aqui para o hemisfério sul, o Brasil predomina no hemisfério sul, a gente tem a chegada aí do equinócio de primavera. Quem é do hemisfério norte é o equinócio de outono. E algumas dessas, né, uma parte dessas constelações já são visíveis, já até meses anteriores, né, agosto, julho, mas vão se destacando e visíveis mais cedo no mês de setembro e também posteriormente, outubro, novembro e até aí com dezembro, a chegada ali do solstício de verão. E aqui, como referência, é o sentido leste, sentido onde o Sol nasce, a data primeira de cada mês, no caso aqui 1º de setembro, horário também de referência 20 horas, e essas são as constelações visíveis do período do anoitecer, por volta ali das 18 horas, e como ponteiro dos relógios até o período ali da meia-noite, aquele período ali que compreende o período das noites. Digo isso, pois também há outras constelações finais das noites, até visíveis nas madrugadas, mas que a gente poderá vê-las depois, com o passar dos meses, cada vez mais cedo no céu. Então, das madrugadas, depois passarão a ser visíveis no período das noites. Lembrando que aqui no vídeo dos destaques do céu a gente tem essa visão ampla, mas na live das constelações, em que já faço esse convite, esse reforço, a gente poderá fazer um verdadeiro zoom nas estrelas principais dessas constelações, nos objetos ali presentes, como nebulosas, aglomerados abertos de estrelas, globulares, galáxias, caso houver, e outros destaques ali com informações, dicas e orientações, mitologia também, muito oportuno ali na live das constelações. Então já faço esse convite aí também para a live das constelações. E aqui destaco, nessa visão aqui a leste, 3 constelações em que a gente já citou em outras lives das constelações, em outros vídeos dos destaques do céu também, que são as constelações de Lira, com a estrela Vega, a alfa mais brilhante estrela dessa constelação, a constelação de Cisne, com a estrela Deneb, a alfa, a mais brilhante dessa constelação, e a constelação de Águia, com aí Altair, que é a alfa, a mais brilhante dessa constelação. Essas 3 estrelas, Vega, Deneb e Altair, formam o que é chamado no hemisfério norte de Triângulo do Verão. Porém, a gente poderia adaptar aqui para o hemisfério sul como o Triângulo do Inverno. Porém, elas são visíveis ali desde a saída do outono, março, abril, maio, junho, vão ficando visíveis mais cedo, né, já estão bem altas nessa transição de inverno e agora primavera. Então, para o hemisfério norte, essas 3 estrelas formam aí um asterismo que é chamado de Triângulo do Verão, para o hemisfério norte. Para nós aqui, poderíamos nos adaptar para
o Triângulo do Inverno. Belas constelações, né, embora elas são melhor visíveis mais ao norte aqui do Brasil, no norte, nordeste, tem visão mais favorável. Curiosidade aqui que Vega é uma referência na constelação de Lira, e Lira é aquela constelação da onde parece surgir os meteoros das Lirídeas, que ocorrem em abril. Por isso que é bom também a gente aprender as constelações, porque a gente vai aprendendo, mapeando, tomando aquele gosto, aquele amor pela observação do céu, não só dos planetas, da Lua também, muito chamativa e que aprecia também, encanta na observação, mas também a gente vai ajudando aí através desses objetos, como a Vega da constelação de Lira, para saber ali, por exemplo, o radiante na chuva de meteoros. Então a gente já vai também aprendendo mais e mais do céu. Além dessas três constelações, Lira, Cisne e Águia, mais abaixo tem a constelação de Pégaso. As estações, digamos, têm constelações-chave que anunciam ali a chegada da estação, né? Da sazonalidade. O verão com a constelação de Órion, o inverno com a constelação de Escorpião, e aí primavera com a chegada aí da melhor visibilidade da constelação de Pégaso. Então esse quadrilátero aqui, para quem já fica ali familiarizado, acompanhando e observando, já tem uma referência ali da constelação de Pégaso. Vou fazer um extra aqui, mostrando aqui, pois será um precioso foco na live das constelações, que é a constelação aqui de Andrômeda. Pois aqui a gente tem a constelação de Andrômeda, bem coladinha aqui com a constelação de Pégaso. Então, de uma você já se referencia a certa posição da outra constelação, e nessa área aqui estará a galáxia de Andrômeda. E na primavera, para nós aqui no Hemisfério Sul, inicia aquele melhor período de observação de Andrômeda. Diria que inicia, mas já é quase que o melhor período, porque a gente já tem ali, já anoiteceu, na referência ali 20 horas, então 21 horas você já tem um céu escuro, já é noite com céu escuro, né, preferencialmente aí se não tiver influência da Lua. Aqui tem, né, como é o início do mês, mas em outras datas você tem um céu escuro. E aí, com o passar do tempo, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses meses da primavera, aí você vai ter mais tempo de observação da galáxia de Andrômeda. E aí é muito bom também para astrofotografia, você vai ter mais tempo para observá-la e ela está mais presente no céu. Então, é uma dica aí interessante e que a gente vai partilhando essa experiência observacional e que tem aquele tempo, né, que o objeto ele tem mais tempo de observação. Aí no caso aí, com a chegada aí da primavera, de Pégaso, a gente tem aqui Andrômeda e até nessa área aqui a galáxia de Andrômeda. E além aí da constelação de Pégaso, colocar aqui no horário de referência 20 horas, a gente tem mais aí na área do zênite, que é essa área mais alta do céu acima de nós observadores. A gente tem aqui a constelação de Sagitário. Lembrando que essa área aqui entre Sagitário e Escorpião, porque está bem mais aqui ao alto, você tem a área central da Via Láctea e nessa altura já de agosto, julho, mais agosto, setembro e diante, já está rumo a oeste. Anoitece ainda no zênite, mas depois vai ficando rumo a oeste. Ainda é visível essa área do céu, mas digamos assim que aquele auge de tempo de visibilidade, no contexto ali quando a gente falou da galáxia de Andrômeda, aí já passou mais. Ainda é visível, mas menos tempo será visível aí essa área do céu da área central da Via Láctea. Depois ali de Sagitário, temos aqui a constelação de Peixe Austral, com a estrela Fomalhaut, ou Fomalhau, a alfa mais brilhante,
estrela da constelação de Peixe Austral, constelação muito apreciada por Dom Pedro II, forte apreciador das ciências, inclusive aí da astronomia. Então, Dom Pedro II, ele apreciava aí essa constelação, a estrela Fomalhaute, aqui ao lado, né, aparentemente, do planeta Saturno. E aqui temos também a constelação de Erídano. Para o horário de referência, temos parte dela visível. Mas se a gente adicionar aqui mais algumas horas, no final da noite, essa aqui é a mais extensa constelação do céu. A gente tem aqui a nascente desse rio celeste, que é a constelação de Erídano, onde eu estou aqui justamente acompanhando o curso desse rio celeste, rio aí mitológico, até a foz do rio, chegar aqui na estrela Akenar. Akenar é a alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Erídano. Olha como ela é extensa. É tanto extensa assim, uma linha reta, mas também extensa por todo esse tracejado. A nascente ali perto de Órion, grande caçador. Justamente o grande caçador Órion, ele nas mitologias também representa a caça dele sendo realizada próxima de um rio, justamente ali o rio Erídano. Muito interessante, muito curiosa e também notável no céu. Vai ser mais bem visível mais cedo nos próximos meses, não só em setembro, mas outubro, novembro, dezembro, a constelação de Erídano com a estrela brilhante ali, Akenar. E a chegada da primavera, o equinócio de primavera, vai ser às 3 horas e 50 minutos da madrugada de 23 de setembro. Então, às 3 horas da madrugada e 50 minutos, inicia ali o equinócio de primavera em 23 de setembro, aí a chegada da estação da primavera para nós aqui do Hemisfério Sul, predominando aí no Brasil. Então vamos muito apreciar essas constelações e nesse reforço aí da live das constelações a gente pode na interação mostrar mais e mais aí dicas, curiosidades, imagens para a gente muito apreciar esse céu aí que é pré a estação do verão, né? Então muito oportuno também. E a visibilidade do cometa C/2023 P1 Nishimura. E essas informações, né, já fui apurando aí, ainda no mês de agosto, especialmente aí no início de setembro, e já adianto que tem aí uns detalhes a já considerar para observação. Primeiro, o cometa, para observar, nem sempre quando ele apresenta magnitude, brilho, que parece ali já ser visível olhando pelo dado, pela informação da magnitude, nem sempre ele se mostra daquela maneira visível. Em outras palavras, a magnitude quando é mostrada ali, que a gente pode pensar que dá para ver, porque uma estrela com aquela magnitude dá para ver, não é bem assim. O cometa realmente, ele até para estimar a magnitude dele já é um outro processo ali, uma outra metodologia, e a gente vai ver aqui também, ao falar desse brilho, que tem ali as possibilidades otimistas para observação, também porque cometas são bem inesperados quanto a seu comportamento, digamos assim. Às vezes eu comparo ali como uma criança, né? Pode ter ali um momento em que ele se comporte bem e seja espetacular no céu, possa até apresentar boas surpresas quanto ao brilho, ou infelizmente pode ali apresentar ali um mau comportamento e a gente ali se frustrar bastante. Mas aí o cometa Nishimura,
que a gente vai fazer uma live sobre ele para poder contextualizar ali descoberta, como foi a descoberta, ah, umas curiosidades também desse procedimento que foi de registrá-lo. Ele aqui é do ano, nossa, agora, 2023, P1, o primeiro da primeira quinzena de agosto, então ele foi muito recém-descoberto, em agosto agora, 2023, e já se apresenta em setembro com possibilidade de ser exuberante no céu. Possibilidade, vamos ver ali, realmente somente na prática, expectativa e realidade. Bem, o período aqui de observação, e aqui já está na tela para a gente analisar, um período assim de início de observação do cometa Nishimura, né, que é o C/2023P1 Nishimura, mas vamos chamá-lo Nishimura, que é o nome do seu sobrenome do seu descobridor. Indico aqui a data de 15 de setembro. Quando é que ele será visível? A partir de 15 de setembro, a oeste, logo imediatamente que o Sol se pôr. Também pelaquela questão de segurança e também para poder realmente vê-lo, né, apresentar aí seu possível, mesmo que seja pouco, mas seu possível brilho no céu. Então, 15 de setembro, porque antes disso, ele não vai estar tão brilhante e ele vai, ou melhor, ele não vai estar muito afastado aparentemente do Sol. Então, o Sol aí, ah, essa zona de ofuscamento atrapalha a gente de ver o cometa Nishimura. Então, brilhante ele vai até estar, porém, muito próximo, fica difícil. E 15 em diante de setembro é indicado para observação, pois ele vai ficando mais afastado, aparentemente, do Sol, o que vai favorecer que assim que o Sol se pôr a oeste, assim, como a gente pode ver aqui na tela, ele mais separado vai ter mais tempo, vai poder dar chances para a gente observar o cometa, né? Logo ali depois do pôr do Sol, aí o céu escurecer um pouquinho ali, se for possível, com o passar das datas, para a gente poder ver o cometa Nishimura. Tem outras informações que eu também tinha apurado, que ele até teve presente, aí não no sentido do oeste, assim que o Sol se põe, mas no leste, logo após o amanhecer, mas também com uma limitação, e daqui a pouco ele ia para a área de ofuscamento. Não deu tempo aqui para pegar a transição agosto e setembro, logo no início. E é justamente nesse período de agora, 15 de setembro diante, que eu vou citar, né? Já adianto que é de 15 a pelo menos ali 23 de setembro, para observar o cometa, porque ele está brilhante nesse período e perto ali do ofuscamento com o Sol, mas ele vai ficar brilhante e se afastando também, aparentemente, do Sol, que vai, como eu citei, proporcionar a chance de a gente ter mais tempo de observação. Então, no dia 15 aqui, logo após o pôr do Sol de 15 de setembro, a gente já percebe aqui nessa localização, aqui o cometa Nishimura. A gente tem o planeta Marte aqui mais acima, né? Nesse sentido assim, ó, uma leve diagonal com o Sol, planeta Marte, e aqui a fina lua crescente. Se eu colocar aqui um pouquinho depois do pôr do Sol, só para você ter uma referência, 15 de setembro, 16, que é a data da conjunção ou ocultação, que a gente tinha citado ali, Marte com a fina lua crescente, e aqui a posição novamente do cometa Nishimura, vou colocar aqui mais ampliado, 16 de setembro, 17, e aí eu aconselho muito que você tenha um aplicativo, Stellarium, Sky Safari, instalado ali no seu smartphone, com os dados atualizados. Stellarium também pode já até incluir manualmente, mas ele possivelmente já vai estar com ele ali inserido, e o Sky Safari já está disponível. O cometa já presente ali para acompanhá-lo. 18, 19, e aí eu separei a data 20, marquei aqui, reservei isso a oeste.
E aí você prefere um pouco aí o pôr do sol para o anoitecer, que o cometa ele vai estar aí próximo da estrela Gama da constelação de Virgem, que é a estrela por rima. Ela é a terceira mais brilhante estrela da constelação de Virgem e o máximo da aproximação aparente do cometa com a estrela por rima, 1 grau ali, 35 minutos, é em 20 de setembro. O que isso pode colaborar? Ao ver a estrela, logo aí do entardecer para o anoitecer, você pode se deslocar um pouco aqui nessa diagonal superior direita até encontrar o cometa. A magnitude, bem, a magnitude tem umas estimativas que está ali próximo à magnitude 4, aqui a gente vê 4.1, mas do período de 15 de setembro ele inicia com a otimista magnitude de 2.5, o que é bom, né? Daria para a gente vê-lo com um binóculo e quem sabe a olho nu, e isso em 15 de setembro. E o término do período, que já a gente vai mostrar ali, 23 de setembro, na magnitude otimista ele vai estar com magnitude 4.3. Esse otimismo, ou pode ser que no antônimo pessimismo, é porque justamente o cometa ele é muito imprevisível, é muito estável, ele pode de repente realmente ter aí em duas situações, na passagem especialmente próximo à Terra, que é em 12 de setembro, mas principalmente quando ele ficar ali perto do Sol, a 33 milhões de quilômetros, ele pode dar surtos de brilho, e aí ele se evidenciar mais no céu. Mas a gente não pode já dizer que isso vai acontecer, porque realmente dependerá aí de como o cometa se mostrará no céu, na sua dinâmica de trajetória ao se aproximar do Sol, da Terra, com segurança, em 12 de setembro, a 125 milhões de quilômetros, dia 12, ou seja, antes desse período aí, e em 17, quando ele estiver aí próximo do Sol. Então, 20 de setembro, uma boa referência ter essa estrela para ver o cometa. E 21, 22 e em 23, não tanto assim, mas ele estará com possibilidade de estar próximo, aparentemente aqui, de Marte. A possibilidade que eu digo é que você pode utilizar ali Marte para se guiar e chegar até o cometa. Aqui 2 graus, 59 minutos, são quase 3 graus, praticamente 3 graus da posição de Marte, mais para baixo o horizonte, né? Da posição de Marte mais para o horizonte oeste, a posição aqui do cometa. Lembrando que esse ícone, né? A gente vê assim tão belo, né? A região o coma, né? Do cometa, a cauda, mas não é assim. Aqui é apenas a ilustração gráfica, né? Isso 23. E por que eu só coloquei até 23? Pode sim, o observador até tentar vê-lo pós 23, porém tem um detalhe, ele vai ficando menos brilhante. Então, o período aí que eu reservei e interpretei como um bom período de brilho é entre 15 de setembro até 23, você tendo ali referência o planeta Marte, como a gente vê aqui na tela. 24, 25, 26, 27, ele até está ficando mais separado do Sol. Ele parece, né? Tá ficando ali mais bem notável, mas ele está ficando mais baixo em relação ao horizonte oeste. Então, não vai ser tão viável, até porque ele vai, na sua estimativa, perder brilho dessas datas mais posteriores a 23, né? 24, 25, 26, 27. Então, voltando aqui para o 15, na estimativa, por exemplo, que o software aqui mostra, 3.4, mas eu tinha visto aqui que poderia ser até 2.5, ou seja, mais brilhante do que ele se mostra aqui. E quando eu tenho falado sobre aquilo da estrela, a gente não pode fazer uma comparação tão direta assim do brilho do cometa com a estrela, por exemplo, aqui em 20 de setembro, o cometa Nishimura aqui nessa posição com
estrela Gama da constelação de Virgem, por exemplo, aqui a magnitude da estrela 3,43. Aqui o cometa com magnitude 4. Não é só pouca diferença, pode ser muita diferença, pois o brilho da estrela é bem pontual, do cometa é difuso, então é difícil, mesmo com a metodologia que tente o máximo possível dar uma certa precisão na magnitude, o brilho do cometa, mas realmente tem essa diferença quando a gente percebe na prática, no céu, o cometa. Isso é válido para todos os cometas. Então, dessas informações bem preliminares de posição, né? Vou até voltar aqui para o 15 de setembro, né? Depois aí do pôr do sol. Então você tem pouco tempo para considerar 15. É o período que diz aqui ele está mais brilhante até do que a magnitude 3,4. Lembrando, magnitude mais perto do zero, mais brilhante, mais positiva, mas acima ali do zero, menos brilhante. Então ali, posição dele 15, 16, 17, quando ele estará perto do Sol, mas aqui a gente não repara muito, né? Porque é o aparente do que o real. 20, perto da estrela Gama, da constelação de Virgem. E 23, próximo aqui de Marte. Tem aqui também a estrela ainda como referência. Constelação de Virgem, né? Essa área aqui. E reforço, prefiro ali ter, se já tem instalado, ótimo. Se não tiver, tente instalar ali no smartphone. Stellarium, Sky Safari são alguns dos aplicativos recomendados com precisão para que você possa ter ali a atualização do banco de dados da parte de cometa e conseguir localizar para depois tentar observar o cometa Nishimura. A gente estava falando ali nessa possibilidade de tentar vê-lo olho nu, mas pela magnitude, mesmo nos cenários otimistas, recomendo aí utilizar um binóculo. Agora, utilize logo depois aí do pôr do sol, para não ter nenhum risco ali de olhar errado ali na hora do pôr do sol. Só se pôs 1 minutinho, 2 minutinhos, já se pôs já, aí você se dirige a tentar localizar o cometa. Lembrando que vai ser desafiador, sim. Prefira também ver o horizonte oeste o mais desobstruído possível, sem obstáculos naturais, árvores, plantas, por exemplo, ou objetos, elementos, né, urbanos, né, da paisagem, prédios, né, casas. Então, realmente tente ver aí com o horizonte desobstruído, né, sem árvores, retificações, porque aí vai facilitar bastante e você tem uma visão mais limpa aí do horizonte oeste. Bem, lembrando isso, a gente pretende fazer sim aí uma live especial sobre esse cometa, que é um dos destaques para setembro de 2023. E lembrando aí do evento de destaque, a campanha Lembrete e Destaque para outubro do eclipse solar anular ou anelar, que acontecerá em 14 de outubro de 2023. E estamos em setembro, há pouco mais de um mês desse grande e raro evento astronômico. Então, já estou aqui antecipando e lhe preparando para que o mês de setembro teremos aqui, especialmente no canal, lives especiais sobre esse evento astronômico. E justamente é uma campanha, um lembrete em setembro, para que o observador do céu, curioso, ou até quem ainda não esteja sabendo do fenômeno, possa se preparar para a observação. Detalhes, por exemplo, de ir até onde será visível a faixa da anularidade, que nessa localidade da faixa da anularidade, regiões norte e nordeste
poderá ser visível o fenômeno como eclipse solar anelar ou anular, e pode ser que o observador queira ir até essa localização e que o evento, né, quanto à parte do horário, depende. A depender de um local preciso, pode-se ter aí um horário preciso para observação. Por exemplo, aqui eu botei a partir aproximadamente das 15 horas, mas pode ser antes, se você for da região bem a oeste da região norte, mas se você for ali bem quase que o leste, né, o extremo leste da região nordeste, aí já é bem no final da tarde, 16h30, então depende aí o horário, mas será em 14 de outubro de 2023. Então a gente vai fazer lives em que a gente vai poder conceituar o evento, esse raro evento astronômico, uh, também conceituar e mostrar o que será, né, um eclipse anular, pois tem o eclipse solar do tipo total, parcial, anelar ou anular. Existe até também o híbrido, como ocorreu em abril, mas não visível no Brasil, lá na Austrália. E a gente também mostrar a visibilidade do fenômeno, o aspecto do fenômeno, especialmente aí na região norte e nordeste, como eu citei, porque vai ser onde a Lua projetará sombra na Terra, cruzando ali a região norte e nordeste. E a gente viu esse aspecto ali como referência às capitais dos estados da região norte e da região nordeste, mas também vê de outras capitais de outros estados das outras regiões, por exemplo, centro-oeste, sudeste e sul do país. E também mostrar cidades também que poderão bem apreciar o fenômeno em seu auge. Lembrando que o eclipse solar do tipo anular ou anelar, a Lua está mais afastada da Terra, e só para conceituar e contextualizar, né, já antecipando esse detalhe, porque é bem interessante de já entender, um eclipse solar total, a Lua cobre totalmente o Sol para o ponto de vista do observador na Terra. Então você tem Sol, Lua e depois a Terra. A Lua projeta essa sombra e alcança até a superfície terrestre, ela eclipsa totalmente ali o Sol. Aí no caso o eclipse solar do tipo total. Este, que é chamado de eclipse solar anelar ou anular, a Lua está mais afastada da Terra, e aí o ponto que converge a sombra se dá antes da superfície da Terra. Como estamos na superfície terrestre, o que é que a gente vê? A Lua não consegue cobrir o Sol totalmente, e aí fica um que eu chamo assim como fosse uma aliança brilhante do disco solar. Então a Lua não consegue eclipsar totalmente o Sol e forma aí um anel de fogo, como também é chamado o eclipse do tipo anular. Anelar, né, já se entende, né, em formato de anel, esse anel brilhante, muito belo também. A gente pode ter várias fotos a consultar na internet, registros também de fotógrafos, astrofotógrafos e entusiastas e curiosos também. E outros contextos também a gente vai apresentar na dinâmica da apresentação de informações, curiosidades, dicas para observação, uma vez que o alvo da observação ali é o Sol. Então requer aí muito cuidado, toda atenção e segurança para uma observação quando se é do tipo de observação solar. Por exemplo, como registrar ali com um smartphone, se você tem um binóculo, se você quer ver o fenômeno, não é bem olho nu, né? Porque vai realmente precisar de ver através de algum objeto, algum meio. Então, que acessório utilizar para observação, se preparar, dar tempo ali para você encomendar, se for o caso, esse tipo de acessório que tem que ser certificado. Já adianto, existem
óculos de observação do Sol certificados, então a gente vai citar sobre isso. Então vai ser um mês aí de setembro, justamente para que você fique preparado e que compartilhe o máximo possível sobre o assunto, para que de jeito nenhum ninguém diga, ah, não vi, não sabia, né? Então tentar o máximo possível aí divulgarmos para que a gente não perca esse fenômeno. Outro detalhe também, aproveito e adianto que existe sim, aonde passará essa faixa da anularidade, locais ideais quanto ao tempo, né? Além do estudo na astronomia, também no estudo da minha área de geografia, uh, tem ali as normais climatológicas, em que a média de pluviosidade pode ser baixa, menos nuvens até, para que tenha mais chances de tempo bom, né? Tempo aberto, para que a gente possa observar o fenômeno. Então, tem essas inserções aí também nessas lives. Serão lives do quadro Observador das Estrelas, focadas neste tema e que é o grande evento aí, o eclipse solar anular ou anelar de 14 de outubro de 2023, né? 12 um feriado, quinta, 13 uma sexta-feira, 13 véspera aí da data, no sábado, 14 de outubro é a data aí do evento. Então vamos aí nos programar, nos preparar. Então também participe, né, possível aí dessas lives com acréscimos. É um dos principais pontos também você participar e a gente ali construindo essas lives, né? A gente já fez outras com o tema, ao menos duas, sobre o assunto, né? Realmente houve um tempo aí que poderia ter realmente feito, né? Agosto, julho, mas a gente pretende aí fazer com intensidade neste mês de setembro. Então, também aí já fica esse destaque aí para o eclipse solar anelar de 14 de outubro de 2023. E aqui, no bloco de encerramento do vídeo do Destaque do Céu, apresenta aqui as fases da Lua, embora exista aqui na descrição link para o post das fases da Lua em setembro de 2023 e também aí o vídeo das fases da Lua em setembro de 2023 aqui no canal. Mas como é um bônus aqui, uma adição, aqui temos a Lua quarto minguante, 6 de setembro, a Lua nova em 14 de setembro, a Lua quarto crescente em 22 de setembro e a Lua cheia em 29 de setembro. Um mês aí com a média aí 4 fases principais. Diferente de agosto ali que tivemos 5, a segunda Lua cheia foi a superlua, a Lua cheia do perigeu, né? Mas essa aí também, ela está inclusa naquele conceito vago também de superlua. Então, julho, a lua cheia de julho, as duas luas cheias de agosto e essa de setembro entram no conceito vago de superlua, que é aquilo quando a lua está a 90% da distância média da Terra à Lua. É o caso aí aproximadamente 361 mil quilômetros. Lembrando que na astronomia não existe esse conceito de superlua. O que pode se mais aproximar é o conceito de lua cheia do perigeu, em que aí, no caso aí, configura que foi a segunda lua cheia de agosto, né, do 30 de agosto, pude registrar, pude fotografar, compartilhada a imagem aí nas redes sociais do AstroPE. E lembrando aqui para você acompanhar o canal, né, temos as lives do quadro Observador das Estrelas, um do cometa Nishimura para a gente programar e outras sobre o eclipse solar anular ou anelar de 14 de outubro. E os vídeos drops destaques do céu, para que você acompanhe, assista e aí fique ciente aí de quando
tem esses vídeos de duração curta e que são breves, resumindo ali sobre uma conjunção, visibilidade dos planetas, como tem, das constelações também, e também do cometa Nishimura, e pode ter ali alguns também já voltados aí para o eclipse solar anelar. E para que você possa acompanhar o AstroPE, tem os links na descrição. Visite, revisite o site astrope.com.br. Tem um link para o post dos destaques do céu em setembro. Então você acompanha ali o top visibilidade dos planetas, das constelações, também ali em breve citado para observar o cometa Nishimura e o post das fases da Lua em setembro também, 2023. E as nossas redes sociais têm o link para. Os links estão aqui na descrição. Então tem o link para a página no Facebook, a fanpage, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco. Agradeço quem curte a página. E também tem um link para o grupo do AstroPE no Facebook, que também, quem já participa, muito agradeço. Quem partilha ali fotos, vídeos, reações, comentários, né, partilha seu tempo, se dedica ali também a responder comentários também. Então, a todos ali que estão participando e colaborando de alguma maneira, muito obrigado por participar também. Então, quem ainda não participa, solicite entrada ali para participar do grupo do AstroPE no Facebook. O link está aqui na descrição. E também tem o Instagram, que é o @Grupo AstroPE. Muito obrigado a quem já segue, a quem marca ali, né? @Grupo AstroPE, né? Foto, registro, envia mensagens. Tem tempo, na verdade, todo o tempo, muitas mensagens, então tento o máximo possível responder, às vezes nem dá, confesso. Mas a gente vai interagindo e vai tentando ali o máximo possível para responder e interagir. Então, siga o AstroPE no Instagram, é o @Grupo AstroPE, também aqui na descrição. E aqui no canal, curta, deixa o like, o gostei, que é muito importante, né? O vídeo aqui entra como estreia, posteriormente também você pode assistir já o vídeo publicado, né? Ele é o vídeo gravado, né? Entra como estreia, mas depois fica aqui no canal do AstroPE no YouTube. Então, deixa o like, o gostei, porque também impulsiona. É uma forma também, sim, de valorizar, de reconhecer, de impulsionar também a apresentação dedicadamente elaborada, feita com muito amor, com muita vontade, muito compromisso, muita pesquisa e detalhes também, mas que com o seu impulsionar aí do curtir, o like, o gostei, também ajuda imensamente. Além disso, a inscrição. Tente inscrever-se aqui no canal com o sininho ativado, porque além da inscrição, com o sininho ativado, você avisa aí pro aplicativo do YouTube que você tem interesse aí no canal, aí você recebe as notificações. Pronto, o vídeo, quando entra como estreia, um vídeo publicado, postado, quando vai ter uma live, tem mais chances de você, utilizando o aplicativo, saber que vai iniciar uma live no canal. Tem um lembrete da live também, e quando a live inicia, vídeo postado também, né? Você recebe ali o aviso de um vídeo postado. Então, quem já é inscrito, com o sininho ativado, meu muito obrigado, porque isso muito ajuda, né? Auxilia também a divulgação dessa incrível e amada ciência que é a astronomia, especialmente aí também a astronomia observacional. E também quem possa fazer essa também que eu chamo de contribuição financeira, as outras são contribuições, um like, um gostei, um comentário, uma valorização, um reconhecimento, né, escrito, um depoimento aqui no canal, também no grupo da Chopin no Facebook, até no Instagram, todas as formas que você valoriza
impulsiona, sugere, acrescenta, né? No site você visita, revisita, compartilha, comenta também lá no site. Então, são contribuições, sim, muito valiosas, tanto quanto as também contribuições financeiras. Quem puder ajudar através do Pix, é uma chave do tipo e-mail, bem fácil de memorizar, também está aqui na descrição, que é pix@astrope.com.br. pix@astrope.com.br. É uma conta do tipo poupança em meu nome, James Solon, conta para o Banco do Brasil, em que você possa doar qualquer valor. Não se preocupe se acha que o valor, acho que o valor é muito pequeno, muito baixo, não se preocupe. Todo valor doado, por menor que seja, o que se pense que seja, é muito bem-vindo. Destaco que, graças a vocês, graças a Deus, e vocês doando, pelo menos ali metade, está já se elevando mais do que a metade do investimento recente, que foi o monitor, que muito auxilia e muito também faz parte da produção de conteúdo. Às vezes eu digo já na palavra composta, né, audiovisual, mas é muito para o visual, é claro, né, para a gente ver as imagens, a precisão das informações, a leitura, a interpretação, a compreensão, para a gente ir trabalhando essas informações. Então, uma vez, quem sabe, já alcançada a totalidade de custear um investimento do monitor, possa também investir em outros projetos e planejamentos. Um deles, também adianto, que é o mesmo sim, tentar me deslocar, né? Aqui em Recife, Pernambuco, mas tentar me deslocar para a área de auge, de visibilidade do eclipse, né? Onde vai passar ali a faixa da anularidade, a Lua fica mais centralizada nesse disco do Sol. Então, para isso, a gente tem que ter a logística, né? Veículo para se deslocar, combustível, levada de material. Então, eu reforço isso. Para quem já doa, muito obrigado. Quem pretende doar, exatamente no momento da estreia do vídeo do Destaque do Céu, agradeço imensamente. E quem também, posterior ao vídeo já estreia, já está aqui no canal e doa posteriormente, também agradeço. Não só direcionado, como eu cito, né, para o investimento do monitor, outras somas, né, reservas aqui para o projeto do AstroPE, mas também como esse alvo também aí, que é o evento astronômico, esse que é o eclipse solar anular de 14 de outubro. Então, o foco também pode ser através dessas lives, né, quem sabe, né, não só em setembro, mas nas vésperas aí também em outubro, para investir no projeto AstroPE. E então quem já atua, independente aí dos valores, muito obrigado. Agradeço imensamente. Muito, muito obrigado mesmo. Então, tá aqui na descrição, é pix@astrope.com.br. E também gostaria aqui muito de agradecer, a gente está com aproximadamente 18.900 inscritos, quase aí, né, alcançando um valor redondo aí de 19 mil inscritos. E quem sabe aí, né, nossa produção de conteúdo, envolvimento com mais e mais futuros inscritos no canal, temos aí a alcançar, quem sabe, a marca de 20 mil inscritos. O número é simbólico, né, ele simboliza, mas que muito representa e se torna valiosíssimo por representar justamente você inscrito aí no canal, em que muito agradeço a quem é inscrito no canal do AchoPE, faz parte ali, né, da história do AchoPE. Novembro próximo aí, 3 de novembro de 2023, faremos aí 10 anos de AchoPE, né? Uma grande história, muito a contar, muito
a citar. E agradecer a quem está acompanhando o vídeo, é gravado, entrará como estreia no YouTube e acompanho juntamente com vocês e agradeço a interação uns com os outros, a interação aqui nos conteúdos, ao assistir a estreia, acompanhar ali juntamente, bem no momento da estreia, ah, as palavras também, incentivo, valorização, apoio, contribuições, né, as diversas ações que visam contribuir à divulgação da astronomia, mas também que muito me ajudam, agradeço imensamente. Essas doações também, né, da parte da contribuição financeira, também agradeço. E agradeço todo o reconhecimento, valorização, carinho, percepção por essa apresentação, a prestatividade de tempo, de pesquisa, dedicação e compromisso para a gente apresentar e partilhar. Lembrando que vocês citam aprender comigo, mas eu também muito aprendo com vocês. Então, muito, muito obrigado. E obrigado por assistir aqui ao vídeo dos destaques do céu em setembro de 2023. A destacar aí a visibilidade do cometa C/2023 P1 Nishimura, a chegada do equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e também essas lives aí, live dos planetas, live das constelações, lives especiais aí sobre o eclipse solar anular anelar de 14 de outubro, também sobre o próprio cometa. Então, muito, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, até a próxima live. E olhem para o céu e aprendam com ele. Até a próxima. Tchau.